Este canal não é oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este canal existe para apresentar, de forma respeitosa e informativa, a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com base na Bíblia e em documentos oficiais, permitindo que cada pessoa forme sua própria opinião. Ao longo desta série, estamos ouvindo a própria Igreja falar por meio de seu documento doutrinário oficial, o livro Nisto Cremos. Neste vídeo, abordaremos de forma ampla, completa e integral a crença fundamental número 10, a experiência da salvação. Visão geral da salvação segundo o Nisto Cremos. Ao longo das Escrituras, as descrições das experiências do crente, salvação, justificação, santificação, purificação e redenção, são focalizadas como 1. Já alcançadas, 2. Sendo realizadas presentemente e 3. Estando por ocorrer no futuro. Logo no início, o Nisto Cremos estabelece um ponto essencial: a salvação bíblica não é reduzida a um único momento, nem diluída num processo meramente humano. Ela é apresentada em 3 dimensões complementares: passado, presente e futuro. Essa estrutura será a base de todo este capítulo. Ponto crítico comum. Alguns críticos afirmam que os adventistas confundem justificação com santificação, ensinam salvação pelas obras, ou negam a segurança da salvação. A forma mais honesta de avaliar essas acusações é permitir que o próprio documento oficial da Igreja se pronuncie. A experiência da salvação e o passado. O conhecimento fatual acerca de Deus e de seu amor e benevolência é insuficiente. A experiência da salvação que alcança as profundezas da alma provém tão somente de Deus. Aqui, o livro rejeita qualquer ideia de salvação baseada apenas em informação religiosa ou esforço humano. A salvação começa com uma intervenção divina. Novo nascimento. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. O Nisto Cremos afirma claramente que a salvação só é possível em Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4, verso 12. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14, verso 6. Arrependimento. A experiência da salvação envolve arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. Genuíno arrependimento resulta numa radical mudança de atitude em relação a Deus e ao pecado. O arrependimento não é apresentado como mérito humano, mas como dom de Deus. Efetivamente, o pecador não pode, de si próprio, operar o arrependimento, este é um dom de Deus. Atos 5, verso 31. O livro deixa claro que o Espírito Santo é quem conduz o pecador a Cristo. Justificação, o ato salvífico de Deus. Justificação é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente. A base para semelhante justificação é, não a nossa obediência, e sim a de Cristo. Aqui, o documento é inequívoco: a justificação não se baseia em obras humanas. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Romanos 5, verso 18. Justificados gratuitamente, por sua graça. Romanos 3, verso 24. Fé e obras, um ponto frequentemente mal interpretado. A fé que conduz à justificação é, pois, uma fé viva, que opera. O livro harmoniza Paulo e Tiago. As obras não produzem a justificação, mas revelam sua autenticidade. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2, verso 17. Diamante azul pequeno, resultados da justificação. Diamante laranja pequeno, santificação. Justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto santificação é aquilo que Deus faz em nós. A primeira é nosso título para o céu, a segunda, nossa adaptação para ele. Esse ponto desmonta diretamente a acusação de salvação pelas obras. Santificação não é meio de aceitação, mas resultado da aceitação. Adoção, certeza e vida nova. Deus os adotou como seus filhos. A justificação traz também a certeza da aceitação do crente. Em Cristo tudo é perdoado, tudo é feito novo. A experiência da salvação e o presente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Icor 5 verso 17.
A salvação não é apenas um evento passado. Ela produz uma vida transformada no presente, por meio da habitação do Espírito Santo. Agora eles devem viver no Espírito. Gálatas 5 verso 25. Transformação do caráter. Somente o Criador pode empreender a obra de transformar nossa vida. Cristo vive em mim. Gálatas 2 verso 20. O nisto cremos ensina que a transformação cristã é real, progressiva, dependente da graça. Perfeição bíblica. Perfeição é um dom de Deus. Separados de Cristo, não podem os seres humanos alcançar uma vida de justiça. O livro rejeita tanto o perfeccionismo humano quanto o relaxamento moral. Justificação diária. Todos os crentes possuem contínua necessidade de justificação diária. Aqui fica claro que a segurança do crente não repousa em si mesmo, mas em Cristo como advogado. A experiência da salvação e o futuro. Nossa salvação será final e plenamente operada quando formos glorificados. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 verso 27. A glorificação não é presente, mas futura. Essa visão protege contra triunfalismos e falsas seguranças. A base da aceitação diante de Deus. Nem os traços cristãos do caráter representam a base pela qual somos aceitos diante de Deus. Ao apresentar a experiência da salvação, o livro Nisto Cremos deixa claro que a iniciativa da salvação pertence inteiramente a Deus. Não é o ser humano que busca Deus por mérito próprio, mas Deus quem, em amor, toma a iniciativa de resgatar a humanidade caída. A salvação, conforme compreendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, não se limita a um ato jurídico isolado, nem se reduz a uma simples declaração verbal de fé. Ela envolve justificação, regeneração, adoção e um processo contínuo de santificação, todos operados pela graça divina mediante a fé em Jesus Cristo. Essa compreensão evita dois extremos comuns, a ideia de que a obediência substitui a graça, e a noção de que a graça elimina a necessidade de transformação. Segundo o documento oficial da Igreja, a obediência cristã não é a causa da salvação, mas seu resultado natural. Assim, a experiência da salvação é apresentada como um relacionamento vivo com Cristo, sustentado diariamente pela graça, guiado pelo Espírito Santo e fundamentado exclusivamente nos méritos da vida, morte e ressurreição de Jesus. A justiça salvadora provém do único homem justo, Cristo Jesus. O capítulo conclui reafirmando que toda aceitação diante de Deus repousa exclusivamente em Cristo, aplicado pelo Espírito Santo. Conclusão final. Segundo o livro Nisto Cremos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que a salvação é totalmente obra da graça. É recebida pela fé. Produz transformação real. Se manifesta no passado, presente e futuro. E culmina na glorificação final em Cristo. Essa é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentada com base na Bíblia e em documentos oficiais, para que cada pessoa possa formar sua própria opinião. Convidamos você a analisar, comparar com as Escrituras e formar sua própria opinião com base nas fontes originais. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz.